Então, Anderson, a gente tem uma pergunta aqui. Esqueci que eu estava falando dos treinadores. Vamos falar de você, que é bem peculiar nossa. Todo mundo conhece o capitão do Vasco, Anderson Conceição, que hoje está aqui no Boa Vista. Teve uma passagem muito legal também pelo Cuiabá. Enfim, jogou fora. Eu sei dessa porra. É só botar no Wikipedia. Mas a gente gosta, a gente quer saber aqui, gostaria, a gente quer porra, a gente gostaria de saber. Quem é o Anderson Conceição Benedito? Quem é esse cara? De onde ele veio? Como é que tudo começou? Como é que o futebol entrou na tua vida? Enfim, bem do início mesmo, que a gente quer saber das tuas origens, porque isso diz muito de quem você é agora e a gente gostaria de saber. Eu vou dar uma resumida porque é muito longa. Tenta achar a caminhada é muito longa. Uns pontos legais, porque pelo que ele falou no início aqui... Porra, caminhada longa, hein? Não, é uma história... É uma história o quê? Pitoresca. Pitoresca. O que é pitoresca? Sei não. Merece ser contada. Então, a minha história no futebol eu comecei com 11 anos de idade. Mas você é de onde? Fala pra galera. Sou de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia. Perto de Teixeira de Freitas, Caravelas, onde eu nasci. E aí, com 11 anos, um empresário chamado, acho que você vai lembrar, seu Erci Rosa. Eu lembro. Você lembra dele? Ele foi fazer uma peneira lá em Nova Viçosa. É cidade pequena, né? Ele era muito ligado ao Madureira, né? Vasco, Madureira, Vasco, muito ligado. Ele. Muito ligado no Vasco. E aí ele foi lá fazer uma peneira na minha cidade. Acho que tinha uns 60 meninos, 70 meninos, que a cidade era pequenininha. E eu era meia esquerda, pô. Fiz a peneira de meia esquerda. Lembra que tinha o meia direita e o meia esquerda? Lembro, meia direita, camisa 8 e camisa 10. Camisa 8 e camisa 10. Aí eu fiz essa peneira e acabei passando com 11 anos. Só que aí, depois que eu fui aprovado, e ele falou que eu ia pro Rio de Janeiro, tinha outra etapa. A etapa da minha mãe conseguir a passagem, né? Caraca, lembra da história do cara, né? Fernando. A história da... Deve conhecer, daquelas bandas lá. Tu conhece o Fernando? Tinha um rapaz chamado Fernando. Ele é Baiano. coroa já. Porra, era o maior exportador de jogador do sul da Bahia Fernando, cara, ele tinha muito. Que exportou o Zé Carlos, que foi atacante do Botafogo. Zé do Gol. Zé Carlos de Maceió? Não. O Zé do Gol. Zé do Gol. Pensei que era o outro. É o mais velho. É mais velho, Zé do Gol. Mais velho. Botafogo, Flamengo. Pô, teve uma época que ele mandava muito jogador pro... E o seu Recife buscava muito jogador lá também, pro Abraço do Vasco, principalmente. Sim, claro. E aí começou outro processo da minha mãe conseguir a passagem para... A tua mãe que tinha que bancar a passagem para você vir? Para vir. Para vir fazer a outra avaliação aqui no time do Pedro Vicençotti, lá em Itaguaí, Piranema ali. Itaguaí, pô. Aí minha mãe trabalhando, doméstica, e na época um salário baixo, sabe? Pô, 2002, cara, no início da carreira. E aí lutando, trabalhando, e tinha mais 2 irmãos. Meu padrasto na época era pescador, então assim, não tinha muita condição. E eu com sonho, né? Sonho de ser jogador de futebol, e ela comigo lutando, batalhando. E ela falou, não, você vai pro Rio de Janeiro. Com 11 anos? Com 11 anos. Você vai pro Rio de Janeiro, eu vou conseguir a passagem. Caralho, muito bom. E aí ela conseguiu a passagem, e aí 30 horas de ônibus, mano. Rio de Janeiro... Sozinho ou com seus? Com a minha mãe. Ela veio comigo. Pô. Ela não quis... Ela falou, pô, pelo menos isso, né, mano? Aí ela veio comigo, 30 horas de ônibus, a gente chegou na Novo Rio. Novo Rio, né? Novo Rio. A gente chegou na Novo Rio, aí tinha uma Kombi na época esperando a gente para levar pro CT. Lá em Itaguaí, Piranema. Outra viagem parecida. Mais uma viagemzinha. Mais 30 horas de Kombi. Mais 30 horas de Kombi. Mais 30 horas de Kombi. Era longe, mano. Era escondido, velho. Aí eu fiquei olhando a minha mãe assim. Falei, rapaz, será que minha mãe vai me deixar aqui mesmo? 30 horas. Aí chegou lá no CT lá, mano. E aí tinha moleque mais velho já, com 16, com 17, com 18. Porque o Pedrinho na época, ele era uma base muito forte. Ele mandava jogador pra Itália. Ele vendeu um monte de jogador pra Itália. Pedrinho Vicençotti. Era o empresário do Edmundo, pô. Do Wagner Love. Isso. Do Wagner Love eu não tenho certeza, mas do Edmundo com certeza. Foi na época que o Wagner Love chegou a jogar até lá, mano.
O Wagner ali de perto. Depois ele foi pro Palmeiras, depois eu sei lá, mano. Depois Isso ele... aí, lá que ele ganhou o nome, o apelido. Antes era só Wagner, ganhou o Wagner Love no Só sei que eu acho que ele passou lá. Aí cheguei lá no primeiro dia, assim, minha mãe já me deixou, né? Que ela tinha que voltar pra cuidar dos meus 2 irmãos. E aí, no primeiro dia, assim, eu já fiquei assim, assustado. Pô, 11 anos, cara. 11 anos, você deixar seu filho no alojamento com um moleque de 18, de 17, os caras tudo, porra, mano, só malandro, mano. Imagina aquela época, Fernando. Fazendo uma confusão do caramba. Mano, uma confusão, uma briga, porque, pô, tinha hierarquia, né, mano? Os caras eram malucos, velho. Deve ter ido comprar coisa pra gente na rua. Mano, e você não vai fazer... Vai comprar cachorro quente. Quantas vezes os caras te mandaram na rua comprar as coisas? Mano, limpar chuteira... mano, comprar biscoito, arrumar cama. Os caras chegavam da escola de noite, no período da noite, já chegavam te batendo, trancava o quarto, apagava a luz, jogava colchão e dava porrada. Aquela época lá era. Por isso que foi pra virar zagueiro. Aquela época lá, assim, 11 anos, Fernando, 11 anos, irmão. Só que tinha 16 baiano. Baiano é unido. Tinha 16 baiano, velho. Lá no CT. Tinha 16, mano. 15 era gato, só salvava eu. Eu não quis falar que o Fernando era espantador de gato. Mas, porra. Tinha bastante, mano. Tinha bastante. Todo mundo gato, velho. Caiu um monte, mano. Caiu um monte. E o Pedrinho, ele fazia uma peneira para levar para o Vasco, aí vocês iam para lá, treinavam e os melhores ele levava para o Vasco. Isso, porque aí jogava jogo no Campeonato Carioca contra o Vasco, contra o Flamengo, com todos os times. Entendi. Aí os caras gostavam e levava depois pro time grande. Aí ele acabava ficando com o jogador ali, vinculado, e levava, né? Já começava aquele negócio, você sabe. E aí, minha primeira noite no alojamento, os caras passaram pasta na minha cara, mano. É mesmo? Pô, tu deu sorte, porque às vezes o cara passa em outro lugar. Essa pasta, eu falei, rapaz, essa foi foda, gelado. Essa foi foda, mano. Passaram pasta no... Passou pasta, eu acordei assustado, assim, passando a mão, aí a pasta no olho. Aí eu, vou ligar pra minha mãe, vou embora, mano. Aí eu lembrei, não dá pra ir embora não, mano. Não tem como ir embora. Longe pra caralho. Não, até porque não tem como tu sair de Itaguaí nessa época, então. Tem não, pô. Era uma... Tem celular. Chamava uma reta, pô. É 2 km pra chegar na cidade, o CT, mano. Porque... Uma reta, mano. O Lucas, meu filho, teve lá, né? Porque o Vasco depois ficou treinando lá. Meu filho teve no Vasco um tempo. Ele ia de trem até Itaguaí, descia e depois era uma reta, pô. Era uns afastado. 30 ou 40 minutos de pernada até chegar, pô. Era afastado, mano. Era longe, pô. Imagina em 2002, pô. Só orelhão. Sem cartão telefônico. Eu era orelhão na época. Como é que eu não tinha dinheiro pra comprar um cartão telefônico pra ligar? Pra você desavisar do orelhão, não é uma orelha grande, não, tá? É verdade, velho. Contando as histórias aqui. É uma cabine telefônica que era apelidada de orelhão. Ela parecia o orelhão mesmo. Parecia a orelha do Anselmo, assim. CTB, Hotelerge. E aí, que isso, hein? CTB. Ele deve ter pegado a telefônica, pelo menos. Telefônica. Telefônica. Porra, Aquele azul. Cara, e tu lembra quando foi o teu primeiro jogo desse aí? E de meia ainda não? É de meia, camisa 8. Camisa 8. É insistente, cara. Camisa 8, mano. Aí eu fui quebrar o galho aí. Quebra o galho pra mim ali antes. Na defesa? Na defesa, mano. Foi no Vasco mesmo, não? Não, lá no Campo Grande, Lá no Campo Grande. Lembra o Almir? Você lembra o Almir, mano? Qual Almir? Almir, mano. Ele trabalhava lá no Campo Grande. Professor Décio, que tá no Fluminense agora. O Felipe, que tá trabalhando no Flamengo. Caraca, do Campo Grande... Ítalo Delci, mano? No Campo Grande? Não, o time do Pedrinho? Sim. Era Campo Grande, pô. Ele arrendou. Ele arrendou o Campo Grande. Isso, entendi. Funcionava tudo lá naquele CT. Entendi. E aí jogava no Ítalo Delci. Uniforme do Campo Grande. É. Porra, agora eu entendi. Ele vinculava os jogadores no Campo Grande. Malandro. Bom, malandro toda a vida. Não, tá certo, tá errado não, pô. Malandro toda a vida. E aí eu estreiei de meia direita no Carioca. Joguei uns 2, 3 jogos. Fui até bem, mano, jogando bem assim e tal, pô. Mas aí o zagueiro nosso foi dispensado, o zagueiro canhoto, do time mirim nosso. E aí o alto, né, mano, canhoto, o professor Felipe falou assim, mano, você quebra um galho pra mim? A gente ia jogar contra o Nova Iguaçu, lá no Laranjão. Sim, Laranjão. Lá naquele CT lá. Você quebra um galho pra mim na zaga? Eu falei, eu vou falar o quê, mano? Não tinha boca pra nada. Eu queria só ficar aqui, pô. Você era caladão? Caladão. Não tinha boca pra nada, eu só quero jogar, pô. Só quero estar aqui batalhando pelo meu sonho. Onde você me colocar, eu vou. Aí eu botou na zaga, mano. Visão de meia,
qualidade no passe, sabe sair jogando alto. Ele falou, é aqui que você vai ficar. Ele falou? Agradeço a ele até hoje, cara. Caralho. Depois de uns 19 anos eu encontrei ele, mano. É mesmo, cara? Aí eu falei, pô, professor, obrigado aí por ter mudado minha posição e tal. O nome dele é Felipe? É, Felipe, professor Felipe e o professor Décio. O Décio acho que é um coordenador lá do Fluminense hoje. Caraca, que maneiro, cara. Professor Décio. Aí eu, porra... Ele era tão bom meia que virou zagueiro. Verdade, mano. E aí fui quebrar um galho, né, mano? Fui ajudar o professor e fiquei. Que bom. E do Campo Grande não rolou nada? Não rolou nada. Mas jogou o Carioca inteiro aqui pelo Campo Grande? Joguei como zagueiro. De zagueiro? Fiquei lá em 2002 e 2003 no Campo Grande. Caraca, você falou que no primeiro dia os caras sacanearam você. Teve algum outro momento que você pensou em ir embora? Pensei. Assim, vários momentos de saudade. Naquele momento que quando você tá no alojamento, chega o fim de semana e os jogadores do Rio de Janeiro vão para casa, aí levam uns amigos, levam outros, e aí só ficava 3, 4 no alojamento. Aí eu falei, putz, mano, vou embora. Tipo assim, bate uma depressão, claro, sabe? Claro, totalmente. Longe dos meus amigos, eu ainda tinha 11, 12 anos. Longe dos meus amigos, da minha família. E é complicado, velho. Muito complicado. Você ainda é um menino ainda, pô. Uma criança, um garoto, pô. Uma criança, pô. Tu devia estar na rua fazendo merda. Essa realidade eu não sei nem se é bom ou se é ruim. Hoje não existiria. Não, hoje não existe mais isso. Não existe. Nem pode alojar com menos de 14 anos. 14. E tem times que nem alojam mais, entre aspas, também, né? Eles enganam os trouxas. Mas imagina pra mãe dele. Putz, mano. Quanto ela sofreu de saber... E o contato, que já era difícil, porque era cartão, né? Não tinha dinheiro. Não tinha Skype naquela época. Não tinha como, mano. Cara, é muito diferente, porque pra quem não consegue realizar, nem precisa nem tão longe como o Anderson fez, né? Que ele saiu do interior da Bahia pra vir pra cá. Você mesmo saía de casa pra ir pra escola, sozinho. Pô, mas eu não sabia se você ia voltar, pô. Ela só ia saber se tu tava sabia bem de você quando tu voltasse pra casa. É isso aí, mano. É isso aí. Ainda mais esse tempo todo e você ter ficado também foi de uma coragem absurda. E vocês estudavam naquela época? Estudava. A gente treinava de manhã e estudava à tarde. A Kombi levava a gente e buscava. Quando perdia a Kombi, você vinha a pé na escuridão. 2 km naquela reta lá, meu irmão. Era doideira, cara. Era doideira. Carro parando em cima da ponte, pagando farol pra meter medo na gente. Cavalo, os caras correndo de cavalo. Meu irmão, eu peguei umas carreiras na época lá, Fernando. E aí, como é que fazia? Tu... Saía no meio do mato, pô, me escondia. Me escondia no meio do mato, não tinha o que fazer, mano. Era Deus protegendo e sozinho? Sozinho, mano. Caraca, sozinho. Loucura, 12 anos, cara, 11, 12 anos já. Aí o rapaz, foi cada uma que o cara passa, mano. Você conta, às vezes você conta, os caras acham que é brincadeira. Mas te deixou mais forte, pô. Muito. Porra. Muito. Às vezes eu até brinco, acho que muitas das vezes foi até bom. Que isso me calejou muito novo para certas situações da minha vida, hoje em dia. Sabe? Você lembra de alguma situação que você relacionou uma coisa a outra e fala assim, pô, isso aqui eu só tô segurando porque eu tenho um sonho. É isso aí, tu... Várias situações assim de... Você sabe que no futebol tem muita coisa errada, os caras... E por eu, vindo do extremo sul da Bahia, não ter um empresário na época, vim pelo meu futebol, pela minha perseverança e chegar lá... Aí acontecia coisas que, você tava lá, não ia pra jogo, e isso aí, você é um garoto, né, mano? Você não ia pra jogo e treinava, se dedicava, você não ia pra jogo, mas aí você sabia, depois você ia saber por que isso... Tava acontecendo. E isso acabava ficando bolado, sabe? Não é possível, mano. Os caras estão fazendo isso comigo, mas aí depois de um tempo você vai descobrir por quê, né? Futebol. E como é que tu saiu? Como é que tu deixou... Porque, pelo que a gente viu você fazer... Você é um bom zagueiro, virou um bom zagueiro, canhoto, zagueiro canhoto é ouro. É ouro, futebol. É ouro. E aí, como é que tu saiu do campo? O Pedrinho deixou você... Não, eu saí, eu fiquei lá 2002, 2003. Aí eu acho que... Caraca, mano, o cara tem cara de ser mais velho que eu, 2002, 2003, tava jogando profissional, já era pai quase 2 vezes. Muito sofrimento, pô. Peguei muito sol brabo aí na cara. Em Cuiabá foi quase 3 anos naquele sol lá, mano. Nossa senhora. Aí, não sei o que aconteceu, cara, em 2000, eu fiquei lá 2, 3, né? Eu não sei o que aconteceu e eu acabei indo embora pra casa. Acabei indo pra Bahia. Aí nisso
E eu sempre guardei telefone dos caras, dos empresários. Anotava no papel e guardava na carteira. E na época que eu voltei pra Bahia e estava em casa, eu liguei para um cara. Eu liguei para o seu Erci. Para o seu Erci, na verdade. Para o seu Erci e para o filho dele. Falei, pô, me arruma um teste. Porque eu não quero ficar em casa não e tal. Me arruma um teste pra me fazer em algum lugar. Aí na época ele arrumou um teste pra me fazer no Bahia, pô. Pô. Mudei e fui pra Salvador, pro Bahia. Aí minha mãe outra vez, trabalhando pra conseguir uma passagem pra mim. Aí pega ralando, pega o busão lá na Bahia e vai pra Salvador fazer o teste. Que não é perto não, né? Não, longe pra caramba. Longe Quase a mesma distância do Rio. Pô, porque é longe, pô. Longe pra caramba. Aí fui pra lá, sozinho. Dessa vez fui sozinho. Acho que eu tinha já uns 14, 13 anos por aí. Fui sozinho de novo. Eu peguei sozinho. Cheguei lá, fiquei uma semana no Fazendão, lá no CT do Bahia, fazendo o teste. Aí passei. Fiquei uma semana de teste, passei, federei. Fiquei lá no Fazendão. Zagueiro? Zagueiro, já era zagueiro. Já era zagueiro. Zagueiro canhoto já. Aí fiquei lá. O meu treinador lá no Bahia foi o João Marcelo, zagueiro. Lembra do João Marcelo? O nome não é estranho, não. Foi campeão lá no Bahia em 88. Lá com João o Marcelo. Lá, jogava no Bahia em 88 lá. Era bom, mano. Me ajudou pra caramba. Já um garoto, ele já começava a me dar dicas, sabe? Pô, que bom, ainda mais, né? Normalmente é zagueiro, treinador, zagueiro, goleiro. E eu sempre fui um cara muito observador e sempre quis aprender, sabe, com os mais velhos, assim, mas sempre observei muito os caras mais velhos pra eu criar essa identidade também. E aí eu cheguei no Bahia e fiquei um ano. Fiquei 2002, 2003, isso, 2004, no Bahia, na base. Do Bahia da base, eu vim parar no Vasco. O seu Erci me trouxe pro Vasco, né? Voltou pro Vasco. O Bahia te liberou pro Vasco? Me liberou. Caraca, que beleza, hein, cara? Aí eu a minha base eu fui passando um pouquinho em cada lugar. E eu fui me calejando. E aí foi subindo, né, pô? Subindo. Você veio pra base do Vasco em 2004 e... 2005 eu cheguei, eu vim pra base do Vasco. Sabe pra onde eu fui parar primeiro? Onde ir pra base do Vasco? Onde você foi parar? Eu fui parar no Vegas. Time do Cassiano, empresário. Cassiano é aquele teu amigo, né? O Fluminense tinha uma porrada de jogador. O Cassiano Pereira, que é o empresário do Rafa. Isso, mano. Isso, meu irmão, meu amigo. Amigo, já veio aqui. Só que teve uma época que ele tava essa época. Itaboraí? Vegas? Ele tava junto ainda com o Richard. Com o Richard, isso mesmo. Que era empresário do Doido. Isso mesmo. Carlos Alberto. Isso mesmo. Nessa época aí. Do Carlos Alberto, do Marcelo. É isso aí, cara. E aí, 2005, minha mãe de novo conseguiu uma passagem pra mim ir pro Rio. Eu falei, não, mãe, dessa vez eu vou e não vou voltar mais e tal. Aí, ela trabalhando, pô, se dedicando, 3 trabalhos e aí... Eu falei, caramba, dessa vez eu tenho que ir. E ela só conseguiu a passagem pra mim vir. Não tinha volta não, filho. Volta não. Tinha volta não. Pressão psicológica. Não, igual pressão psicológica. Essa aí foi complicado. Pressão psicológica. Ele sabia que tinha que se doar. Os vikings ou os espartanos? Quem fazia isso? Tem várias histórias dos espartanos, os vikings. Que queimavam o barco. Os gregos, que quando chegavam no lugar queimavam o barco pra não ter pra onde voltar. Essa última aí eu já tinha 14, né? Eu vindo pro Rio agora, fazer teste no Vegas. Só esse falou, eu vou te levar pro Vasco. Pô, mas antes ele me botou lá no Vegas. Miguel do caralho. Cheguei na Novo Rio, irmão. Peguei 30 horas, da Bahia pra cá de novo pro Rio. 14 anos. Cheguei na Novo Rio, irmão, com 10 reais, com cartão de 30 unidades e com 10 reais. Só pra pegar a van. Cheguei na Novo Rio, eu falei, achei que tem alguém me esperando, né, mano? Cheguei Deus. Só Deus. Eu empurrando uma mala, só com creme crack, aquela bolacha na barriga e água. Aí com 10 reais, irmão. Cheguei na Novo Rio, aí liguei pro cara com um cartão de 30 unidades. Falou, irmão, tô aqui no Novo Rio, o que é que eu faço? Pega uma van e vai pra Itaboraí, desce na Anilha. Falei, qual é, cara? 14 anos, mano. E agora, mano? Pega um moleque de 14 anos hoje e pede pra... Mano, caralho, ele vai mano. falar, vai pedir o Uber. Aí eu, atravessei lá, tinha uma passarela na época na Novo Rio. Isso. Atravessei a passarela, peguei uma van pra Itaboraí, mano. Desce na Anilha, irmão, desce. Bora. Peguei essa van, parei lá em Itaboraí, na Anilha, irmão. Chegou. 14 anos. Não, cheguei. Fernando, e agora? Quem ia me pegar lá? Tu tava na estrada, Na né? estrada, pô. Eu falei, e agora? Aí eu atravessei pro outro lado, eu liguei pro cara de novo. Ô,
tô aqui, mano, e aqui? O cartão acabando. E agora? Uma mulher vai te pegar aí na Casa do Bahia. Aí eu, meu Deus do céu, mano, como é que é o nome dela? Sei lá, Dona Maria. E tem que falar rápido, né? Porque o tempo tá correndo. Pô, Dona Maria. Aí, irmão, graças a Deus, eu encontrei essa mulher. Cheguei lá nessa casa e tinha mais 6, cara, morando lá nessa casa com a mulher, pô, muito prestativa, sabe, mano? Tinha a janta, tinha o café, o almoço e a janta. Pô, coisa linda, bonitinho, mano. Pô, uma cama pra dormir. Porra, cara. Dei. Mas o Cassiano não ia fazer. Não, os caras cuidavam legal. Você não, na vez também lá do Vicençotti, cara, tudo direitinho, pô. Aí, cheguei lá, mano, fiquei uma semana no Vegas. Acho que eu fiquei uma semana treinando lá em Itaboraí, no Vegas. Os caras gostou, mano, o Richard, o Cassiano gostou. Aí o seu Recife pegou e me levou pro Vasco. Pra fazer teste com um grupo de 89. Teixeira, Allan Kardec, Souza, Bigode, Jonathan Bigode. Tinha uns 8-9 do Vasco, 90. Os caras eram muito bons, mano. Os caras eram muito panela, muito fechados. Eu falei, rapaz, também entrar nesse time aí vai ser difícil, viu? Porque os caras eram seleção, promessa. Que maneiro, cara. Aí eu fiquei lá alojado no Vasco uma semana. Aí de segunda a sexta os treinamentos. E eu pau. Bem. Passei, recebi a notícia. Aí liguei pra minha mãe, lá do São Januário. Mãe, passei aqui no Vasco. Vou ser federado. Aí o olho dela, ela chorou, caramba. Ligando pra ela, já tinha um celular, né, mano? O seu Recife emprestou o celular dele. Mãe, passei, ó. Vou ficar aqui federado. Não vou voltar, não. Não vou voltar pra casa, não. Vou ficar aqui. Aí ela desabou. Porra, aí fiquei lá, mano. Fiquei no Vasco lá esse ano de 2005. Mas a minha persistência continuou, velho. 2005 eu fiquei do ano de 2005 e no ano de 2006 eu já estava em outro clube. Você saiu ou mandaram você embora? Acho que mandaram embora. Não sei, cara. Eu não sei quanto essa jogada aí de empresário na época envolvia. Aí não deu certo. Aí continua a minha saga na base. Santos. Aí fui pro Santos. Peguei um ônibus daqui pra Santos. Cheguei lá. Fiz um teste. Uma semana também. Fui aprovado. Aí, porra, mais difícil é passar morei na Vila lá. Morei 3 anos na Vila. Onde eu conheci a minha esposa. Que legal. Aí fui com 16 anos já. Pô, e tu é 8'9"? Sou 8'9". Pô, então tu já convivia com os caras lá que já são 90, né? O Ganso é 90. O Ganso é 8'9". 8'9" também? É. Então, aí tu já começou a jogar com os caras muito diferentes. Já o Santos já era, o 8'9" do Santos era brabo. Tinha o Ganso, Thiago Luiz, Alemão, acho que o Rafael Cabral, o goleiro, tava. Alan Patrick tava lá também já, Neymar, já tava essa galera toda aí já, mano. Essa base toda. O Thiago Luiz, esse moleque, ele era uma promessa lá do Santos. chamado Café? Volante? Peguei, pô. Era nosso. Era? O Café que a gente levou pra Cabo Friense? Pô, eu que administrava Cabo Friense. Você pegou o Café e pegou o Balada. Balada? Foi os 2 jogadores que a gente levou pra lá. Eu lembro que tinha o Rodrigo Café Souto jogava muito, mano. Volante. Assim, personalidade do caramba. Jogou, foi campeão com o Neymar. Campeão paulista. Daquela Copa Governador. Foi. Ele foi muito bem, o treinador lá. Depois no profissional, não andou. Foi pra Cabo Friense, também não andou. Teve um monte. Mano. Aí eu fiquei lá de 2006 a 2008. A gente na época tinha o Rodrigo Souto no profissional. Aí o Rodrigo Souto, por causa do relacionamento, eu consegui abrir pra trazer jogador pra base. Tinha 2006, os times do Santos eram o Rodrigo Tabata, o Zé Roberto, o Kleber. Eu perdi pra eles lá dentro. Lá na Vila, né? 3-0, fora 5 bolas na trave. Time massa aquele time lá, cara. Time massa. O Wellington Paulista. Pô. O Reinaldo tava também. O Reinaldo... O Reinaldo, atacante. Cara, não lembro, mas assim, tinha uns caras... Não, time bom, pô. Time bom. E tu... O Santos tem um CT, né? Tem um CT. Vocês moravam no CT? Morava na Vila. Ah, você morava embaixo da arquibancada ali. Caraca, da torcida. Deve ser uma cagada do caramba, né? Não, lá não, lá era organizado. Na Vila era bom? Arrumado, era bom, pô, lá era bom. No Vasco a galera sempre falou que era eu conheci lá. Quando a gente levou o Café, o cara mostrou tudo lá. Era arrumadinho. Arrumadinho. Faltava nada não pra gente, mano, lá no Santos. Tudo... Inclusive peguei tuberculose lá, pô. Fui bem tratado lá pelo pessoal, pelas tias na época. Pô, tuberculose era sério pra caramba, né, cara? Tuberculose, fiquei 3, 4 meses tomando remédio, uns 8 comprimidos todo dia pra tratar a tuberculose. E sem treinar? Sem treinar, pô. Sem treinar. Caramba. E aí, pô, os caras cuidaram de mim pra caramba lá, mano. Bem pra caramba. Porra, que bom. E dava pra, quando tu tava lá, dava pra ver
que esses caras iam chegar, porque essa galera chegou, pô. Sim. A maioria chegou. Todos. Todo mundo chegou. É isso aí. Até os que não tiveram tanto sucesso chegaram. Chegou, os moleques eram muito bons, mano. Muito bom. A base era muito boa, os 89, 90, 91, 92, essas gerações aí era espetacular, velho, no Santos, mano. Era muito moleque bom. Ainda tinha jogadores que jogou na seleção brasileira, mas não conseguiu chegar no profissional, mano. Mas os caras eram, os caras eram bem. Eu sempre fui reserva. Só que eu era persistente, irmão. Se você mandasse eu ir pra treinar de manhã, de tarde, de noite, eu ia. Se você mandasse eu derrubar o muro, eu derrubava. Mas eu queria chegar, eu queria estar lá. E eu, às vezes o moleque, por pegar a seleção, por ter muita coisa logo, ele já acha que vai chegar no profissional. E funil é pequeno. É isso mesmo. Dava pra ver que o Ganso e o Neymar iam ser diferentes? Dava, irmão. Dava pra ver que os caras iam... Ganso... Imagina o Ganso na base, cara. Devia ser o Ganso enchia os olhos, irmão. No treinamento, assim, sabe? Ele fazia coisa e falava, não é possível, cara. Que esse cara fez isso, não. Ele sempre foi esse cara aí, um gênio, mano. Calmo. Inteligente. Porra. Parecia um veterano com 17 anos. Jogando bola, mano. Era espetacular, velho. Esse cara aí foi um dos melhores que eu joguei na minha vida. É mesmo? Porra, imagina o Neymar junto na base. Neymar era terrorista, mano. Porra, é sério, cara. Porque tem uns caras que são covardia, cara, jogando quando a gente tava no junho, preparação pra Copa São Paulo, o Neymar tava, né? 2008. E aí o Narciso era... Ele tinha 16 anos, né? Tinha. Narciso era o técnico. O Narciso era o auxiliar do Márcio Fernandes. E aí, o zagueiro, grande, né? Querendo... Ele brincando, firulando, e nossa, cuidado que isso aí é o diamante. Não toca nesse menino, não. Pelo amor de Deus. Não machuca esse diamante, não. Aí ele... Tô louco pra dar uma navalhada. Ele fazia o que ele queria, mano. Ele fazia o que ele queria. Rapaz, aqui é da Bahia, irmão. Mano. Vem conversa, e aí ele vinha, firulava, aí dava chapéu. Aí a gente falou, mano, não pode fazer nada com esse moleque, velho. Olha desse tamanho, as finurinhas aqui, velho. Magrinho, velho. Cara. Rápido, bacana. Cara, assim, acaba que a tua trajetória fica sendo muito rica de experiências, né? Com grandes jogadores, com grandes caras. E tu falou do Vasco aí, cara. Vamos falar disso depois, é óbvio, acho que o nosso ponto forte vai ser esse. É que você acaba reencontrando o Alex Teixeira depois de alguns anos. Cara, isso deve ter sido sensacional, cara. Mas, enfim. Sai do Santos, acabou, tu acaba não se profissionalizando lá? Não é isso? Fui dispensado, o Márcio Fernandes acabou a atuação, São Paulo falou que não contava comigo.